E aí pessoal, beleza? Bom, aulinha bem rápida de potência elétrica, tá? Esse conteúdo é, na teoria, bem simples, não tem muito segredo, só que o negócio é você ir na prática, né, resolver questões de circuitos que tem, além da primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, agora também vai envolver cálculos de potência, beleza? Seguinte, potência por potência é sempre o quão rápido você está transferindo energia, certo? Você pode ter uma potência térmica, em que você transfere o calor, você pode ter uma potência elétrica, em que você tem trabalho da força elétrica, você tem potência mecânica, que é alguma força lá da mecânica que está transferindo energia, tanto faz. Qualquer lugar que aparecer potência, você pensa que é a rapidez de transferência de energia. Agora vamos pegar o caso elétrico. Aqui eu fiz um pedaço de fio, em que tem uma DDP nesse fio, né, esse fio condutor, claramente, e ele está conduzindo aqui essas cargas positivas. Ok, a gente sabe que carga positiva não tem muita lógica, porque quem se move de fato são os elétrons livres, né? Mas você pode pensar que eu estou falando do sentido convencional da corrente elétrica, tá bom? Seria a mesma coisa se eu desenhasse elétrons indo no sentido contrário, tanto faz. Então vem comigo. O cálculo de potência vai ser o quanto de trabalho foi feito pela força elétrica para transportar essas cargas de um potencial para o outro num certo intervalo de tempo. Claro que essa energia que está sendo fornecida pela força elétrica, né, pelo trabalho da força elétrica, ela acaba se transformando em uma outra energia. Em geral, essa outra energia vai ser a energia térmica, né? A DDP vai acelerar essas partículas, mas à medida que elas vão ganhando velocidade, elas colidem com os átomos daquele material e acabam aumentando a agitação térmica. Por isso que eu posso dizer que as minhas cargas, elas andam no circuito praticamente com velocidade constante, ok? Porque o trabalho da força elétrica fornece energia que em seguida já é perdido pelas colisões e é transferido como calor, tá bom? Como aumento de temperatura. Bom, fazendo nosso cálculo, se você relembrar aí lá na eletrostática, o trabalho feito pela força elétrica, é só você pegar a quantidade de carga que foi transferida, né, de um potencial para outro potencial. Essa diferença de potencial que eu estou colocando aqui é a famosa DDP, né? Tensão, voltagem. Só que a gente está dividindo tudo isso ao longo do tempo. Olha aqui agora o The Jump of the Cat, vai. O que significa toda essa carga passando neste intervalo de tempo? A gente sabe esse conceito, né? É o conceito de corrente elétrica. E o que seria essa diferença aqui, né? Bom, esse carinha daqui é o que a gente vai representar pela letra U. Ah, professor, então acho que eu lembro, é a famosa fórmula do π, certo? Exatamente. A potência elétrica, quando você tem movimentação de carga, né, vai ser a corrente vezes a DDP, na qual essa corrente está atravessando. Isso aqui é um cálculo, digamos assim, genérico, né? Ele serve para qualquer situação em que você tenha uma DDP e essa DDP esteja produzindo uma corrente, né? Um fluxo de cargas elétricas. Agora, cuidado, vamos analisar as unidades de medida dessa nova grandeza, né? Dessa grandeza chamada potência. Se você pegar ali no conceito, né, que é transferência de energia, rapidez de transferência de energia, você vai ver que o cálculo vai te dar uma unidade que vai ser o joule por segundo, né? Quantos joules de energia eu estou transferindo a cada 1 segundo que se passa. E esse joule por segundo é conhecido como watt. Pelo amor de Deus, ó, a gente está no Brasil, né? Espero que você também esteja aí no Brasil. Então, aqui você pode falar watts, tá? Quantos watts de potência? Tem gente que fica igual retardado falando watts,
Professor, minha resposta deu 50 watts. Não sabe, não fala. Vamos combinar assim, tá? Eu falo watts, tá ótimo, tá perfeito. Já é a nossa palavra abrasileirada, tá bom? Agora, muita atenção. Potência ser watts, isso acho que a maioria já deve lembrar, né? É uma coisa bem trivial. Mas o que confunde muita gente é aquele famoso quilowatt-hora. Bom, vou tentar tirar essa sua dúvida aqui agora. Ó. Pensa comigo o seguinte. O cálculo de potência, de forma genérica, né, falando assim, vai ser a transferência de qualquer energia durante um certo intervalo de tempo. O que eu posso inverter agora essa equação e falar o seguinte. A energia que foi transferida, né, ou que foi transformada, é calculada pela potência vezes o tempo de consumo, né? O tempo em que você ficou transferindo aquela potência. Esse cálculo daqui é o mesmo que a gente fez, só que agora está com a ordem trocada, né? E se você analisar isso aqui, você pode ter duas opções de energia. A energia pode ser medida em, se você colocar ali nas unidades de medida, watts vezes segundo, né? Potência watts, tempo em segundos, e aí vai te dar o joule, como já é de se esperar, né? Energia é medida em joules. Ou então, se você colocar a potência em watts, mais o tempo em horas, aí você vai obter o famoso watt vezes hora. Olha só como eu falei, é watt vezes hora, ou simplesmente watt-hora. Você não fala porque eu não estou dividindo o watt pelo tempo de hora, não. Eu estou multiplicando a potência pelo tempo em horas, ok? Isso vai me dar a quantidade de energia que foi consumida, a energia que foi transferida, ok? Professor, e por que a gente faz assim e não coloca o tempo em segundos normalmente para obter em joules, né? Por que o pessoal inventou esse tal de watt-hora? Bom, a questão é que, dependendo do cálculo que você for fazer, por exemplo, o consumo de energia da sua televisão, do seu ar-condicionado, qualquer coisa do tipo, você tem um tempo de funcionamento muito longo, né? O seu computador, sua TV, seu ar-condicionado, eles ficam ligados horas e horas ao longo de um mês. Então, se a conta de luz, por exemplo, viesse com o seu consumo de energia em joules, esse valor ia ser muito alto, a gente ia ter que trabalhar com valores muito elevados. Então, para ficar mais fácil de calcular, ao invés de colocar o tempo em segundos e a gente obter nossa energia em joules, o pessoal coloca o tempo de consumo em horas e vai sair essa unidade que é o watt-hora, tá bom? Não precisa se assustar, não confunda watt-hora com potência, tá? Perceba que o watt-hora é a unidade de energia. Nas questões isso vai ficar mais claro para você, tá bom? Agora, para encerrar, vamos ver como é que calcula a potência em um resistor, né? Ou em qualquer coisa que tenha resistência, né? Lembrando que resistor é algo que só tem resistência. Mas a resistência ela é uma característica de todos os corpos, ok? Seguinte, de forma genérica, pode usar o π. O π sempre vai dar certo, obviamente, né? É a forma como a gente acabou de deduzir ali. Mas, para um resistor, especificamente um resistor de resistência R, a gente pode lembrar da primeira lei de Ohm. E eu posso escrever, por exemplo, que a corrente que está passando neste resistor é a DDP na qual ele está submetido sobre a sua resistência R, correto? Essa é a primeira lei de Ohm. Vamos fazer a substituição então? Vai ficar assim, ó. A potência, fazendo a substituição, fica DDP ao quadrado sobre a resistência R do resistor. Isso é uma segunda opção de você calcular a potência, tá bom? Ou então, se você usar a primeira lei, num formato diferente, né? U é igual a I vezes R, fazendo a substituição, você encontra que a potência vai ser a corrente ao quadrado vezes a resistência R do resistor. E é aqui que confunde muita gente. Professor, então tem três fórmulas? Sim, tem três fórmulas, mas todas elas têm que dar a mesma resposta. Você pode usar qualquer uma delas para resolver as questões, tá bom? Aqui é mais uma questão de rapidez, de agilidade. Dependendo do problema, você pode usar uma fórmula ou outra que vai sair um pouco mais rápido, tá bom? E cuidado aqui com a confusão em relação à proporcionalidade. Se você olhar para a equação aqui em lilás, você pode concordar comigo
que quanto maior a resistência do resistor, menor será a potência, né? Nós temos uma relação inversamente proporcional. Mas na hora que você olhar para essa outra equação, quanto maior for a resistência, maior vai ser a potência. Nós temos aqui uma relação que é diretamente proporcional. E é isso que confunde muita gente. O professor, ele vai dissipar mais energia, mais potência, quanto maior for sua resistência ou quanto menor for sua resistência? A resposta é depende. Depende. Para eu fazer essa análise que eu acabei de fazer, eu tenho que garantir que ou a DDP seja constante ou que a corrente seja constante. Dependendo do problema, é mais fácil você usar a equação da esquerda ou você usar a equação da direita. Quer ver? Eu fiz aqui dois exemplos bem simples. Deixa eu só apagar esse aqui. Opa. Pegando no primeiro exemplo, nós temos 3 resistências, que eu estou usando aí 3 lâmpadas, né, para representar isso. 3 resistores, lâmpadas incandescentes, que elas estão associadas em paralelo, ok? Então, coloquei aqui uma DDP de 6 volts para essas lâmpadas. Lembra o que acontece numa associação em paralelo, né? Numa associação em paralelo, todas estão submetidas à mesma DDP, à mesma diferença de potencial. Então, para essa primeira lâmpada de 2 ohms, a DDP é de 6 volts. E para outra, a DDP é de 6 volts. E para outra, a DDP é de 6 volts. Se todas elas estão compartilhando a mesma DDP, eu posso pensar nesta equação da esquerda, ó. Já que a DDP é constante, aí sim eu posso fazer uma relação entre resistência e potência. Então, nesse caso, a relação vai ser inversamente proporcional. Quer ver? Vamos fazer aqui a conta. Cadê? Aqui. Quero que você faça o cálculo de potência para essa primeira lâmpada, de 2 ohms. A DDP é de 6. 6 ao quadrado, 36. 36 sobre 2, isso vai dar 18 watts de potência, né? Vamos para as próximas. 6 ao quadrado, 36. 36 sobre 6, 6 watts de potência. E a última, 36 sobre 3, isso vai dar 12 watts de potência. Então realmente, a que tem maior potência é aquela que possui menor resistência elétrica. Então essa primeira lâmpada de menor resistência, ela é a que estaria tendo o maior brilho. Essa aqui é o de menor brilho, porque tem menos potência. E essa aqui seria um brilho intermediário, né? Mas isso foi verdade, né? Porque todas elas têm a mesma DDP. Olha para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu estou colocando as mesmas 3 lâmpadas em série. E eu coloquei uma corrente de 2 amperes passando aqui. Vocês concordam que se elas estão em série, todas vão receber a mesma corrente elétrica? A DDP eu não sei, mas todas vão receber a mesma corrente. Então aqui, eu vou usar agora essa segunda equação. Porque agora a minha corrente tem um valor constante. Então, potência e resistência serão diretamente proporcionais. Vamos fazer a conta comigo? Vai. Para o primeiro, a corrente vai ao quadrado e multiplica a resistência, né? 2 ao quadrado, 4. 4 com 2 vai dar 8 watts de potência para essa primeira. 4 com 6, aqui vai dar 24 watts de potência. E para a última, 4 com 3, isso vai dar 12 watts de potência, né? Coincidentemente igual ao que tinha dado antes. Então perceba que agora a que tem maior potência, a que tem maior brilho, é a de maior resistência elétrica. Porque já que a corrente é a mesma, agora a relação passa a ser diretamente proporcional. A de menor brilho passa a ser essa daqui, de menor resistência. E essa última teria o brilho, mais uma vez, né? Intermediário. Bom, agora você vai ter que fazer essa análise nas questões, tá? Em cada questão você vai ter que descobrir, né, ali qual que é a forma mais rápida e mais simples de calcular a potência de cada dispositivo. Belezinha? Valeu, até a próxima.